Já sentiu que algo na sua vida não foi mera coincidência? Um encontro inesperado que mudou o rumo da sua história. Uma porta que se fechou, exatamente quando outra se abriu. Alguém que surgiu, na hora certa, com a informação que você precisava. A maioria das pessoas ignora essas experiências. Chamam de acaso, sorte, coincidência. Mas Rudolf Steiner nos alertou. Esse é um dos maiores enganos da humanidade moderna. Nada é acaso. Absolutamente nada. Hoje eu vou te revelar por que cada evento da sua vida tem um significado profundo. E por que entender isso muda completamente a forma como você vive. Vamos começar com algo que talvez você nunca devesse ter descoberto. Steiner ensinou que, antes de nascer, você existia em uma dimensão espiritual. E lá, juntamente com seres de consciência muito mais elevada, você planejou os eventos principais da sua vida. Não todos os detalhes, mas os cruzes da vida, os encontros cruciais, as crises que te transformariam, as oportunidades que apareceriam. Você escolheu seus pais, não aleatoriamente. Você os escolheu porque eles ofereciam exatamente as condições que você precisava para o aprendizado desta encarnação. Você escolheu o lugar onde nasceria, a época, as circunstâncias iniciais, tudo calculado para criar o terreno perfeito para sua evolução. Isso não significa que sua vida está completamente predeterminada. Há espaço para o livre-arbítrio, mas o cenário foi preparado. Os atores principais foram selecionados, e o enredo básico foi acordado. Steiner chamava isso de karma, não no sentido simplificado de punição e recompensa. Karma como uma lei cósmica de causa e efeito que atravessa encarnações. Um verdadeiro legado da alma. Ações de vidas passadas criam condições nesta vida. Relacionamentos incompletos se repetem até serem resolvidos. Talentos desenvolvidos em encarnações anteriores aparecem como dons naturais agora. Você percebeu o que isso significa? Aquela pessoa que te magoou profundamente provavelmente tem uma conexão kármica contigo. Não é castigo, é oportunidade de resolver algo que ficou pendente. Aquela habilidade que você tem sem nunca ter estudado foi desenvolvida em outras vidas. Você está retomando de onde parou. Aquela dificuldade que parece te perseguir não é má sorte. É um tema que sua alma escolheu trabalhar nesta encarnação. Deixa eu te explicar como isso funciona em termos práticos. Steiner descreveu que, entre uma vida e outra, passamos por um processo de revisão. Vemos tudo o que fizemos. Sentimos o impacto de nossas ações nos outros. E então, com a ajuda de seres espirituais, planejamos a próxima encarnação. Esse planejamento inclui encontros específicos, pessoas que precisamos conhecer, situações que precisamos enfrentar. Cada uma serve a um propósito de desenvolvimento. Mas aqui está a parte que a maioria não entende. O planejamento é feito em colaboração com outras almas. Se você precisa encontrar alguém para resolver um karma, essa outra alma também concorda em participar. Os encontros são acordados mutuamente no plano espiritual. Por isso, algumas conexões parecem tão familiares desde o primeiro momento. Você já conhecia aquela pessoa, não desta vida, de antes. Por isso, algumas separações doem tanto. Não é apenas a perda presente, é a memória de conexões que atravessam séculos. Carl Jung, contemporâneo de Steiner, desenvolveu um conceito relacionado. Ele chamou de sincronicidade. Coincidências significativas que não podem ser explicadas por causalidade normal. Verdadeiros sinais do universo.
Jung observou que eventos sem conexão causal aparente frequentemente compartilham significado. Uma pessoa pensa em alguém e essa pessoa liga. Você precisa de uma informação e ela aparece de forma inesperada. Sonha com algo e isso acontece no dia seguinte. Para a ciência materialista, isso é apenas probabilidade. Com bilhões de eventos acontecendo, alguns vão coincidir por puro acaso. Mas Jung viu algo mais profundo. Ele percebeu que essas coincidências frequentemente acontecem em momentos de transição psíquica. Quando a pessoa está no limiar de uma transformação. E não são aleatórias, carregam significado pessoal profundo. Como se o universo estivesse enviando mensagens. Steiner foi além de Jung. Ele explicou o mecanismo por trás da sincronicidade. Existem hierarquias espirituais que trabalham constantemente na orquestração de eventos humanos. Anjos, arcanjos, árquios e seres ainda mais elevados. Eles não controlam sua vida, mas organizam as condições para que encontros necessários aconteçam. Seu guia espiritual, por exemplo, conhece seu plano de vida. Ele trabalha incansavelmente para criar circunstâncias favoráveis ao seu desenvolvimento. Quando você sente um impulso inexplicável de ir a determinado lugar ou falar com determinada pessoa, pode ser seu guia te guiando, mas o livre-arbítrio permanece intacto. Você pode ignorar os impulsos. Pode recusar os encontros. Pode resistir às transformações. Essa é sua prerrogativa como ser humano. Steiner alertou que a humanidade moderna perdeu a capacidade de perceber essas orquestrações. O materialismo nos cegou. Achamos que somos átomos aleatórios em um universo sem propósito. E essa cegueira tem consequências sérias. Quando você não percebe o significado dos eventos, você desperdiça oportunidades de crescimento. Aquela crise que poderia te transformar vira apenas sofrimento sem sentido. Aquele encontro que poderia mudar sua vida passa despercebido. Pior ainda, você começa a viver de forma reativa em vez de consciente. Coisas acontecem a você em vez de você participar ativamente do seu destino. Guarda isso, porque vai fazer muito sentido quando eu revelar como recuperar essa percepção. Deixa eu te contar sobre os 3 níveis de significado que Steiner identificou. O primeiro nível é o significado pessoal imediato. Cada evento tem uma mensagem para você agora, neste momento. Uma dificuldade no trabalho pode estar te mostrando algo sobre seus padrões de comportamento. Um problema de saúde pode estar sinalizando um desequilíbrio mais profundo. O segundo nível é o significado kármico. Eventos desta vida frequentemente ecoam eventos de vidas passadas. Aquele medo inexplicável pode ter origem em um trauma de outra encarnação. Aquela atração instantânea por alguém pode indicar uma conexão antiga. O terceiro nível é o significado cósmico. Você não está sozinho nesta jornada. Faz parte de uma onda evolutiva da humanidade inteira. Eventos da sua vida individual se conectam com o desenvolvimento coletivo da espécie. Steiner ensinou que esses 3 níveis operam simultaneamente. Um único evento pode ter significado pessoal, kármico e cósmico, ao mesmo tempo. Por exemplo, uma doença grave. No nível pessoal, pode estar te forçando a desacelerar e reavaliar prioridades. No nível kármico, pode estar equilibrando algo de uma vida anterior. No nível cósmico, pode estar te preparando para um papel que você desempenhará no futuro. Entender isso transforma completamente a forma como você reage aos desafios.
Em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, você começa a se perguntar: para que isso está acontecendo? A primeira pergunta é de vítima. A segunda, de participante consciente. Deixa eu te explicar o conceito de legado da alma. Rudolf Steiner observou que cada pessoa carrega padrões que se repetem ao longo da vida, os mesmos tipos de desafios, os mesmos tipos de relacionamentos, as mesmas dinâmicas. Isso não é destino oculto. É seu legado da alma. Os temas que você escolheu trabalhar nesta encarnação. Algumas pessoas têm um legado de abandono. Experimentam repetidamente situações onde se sentem deixadas para trás. Não porque o universo é cruel, mas porque essa é a ferida que precisam curar. É como se a Juliana, nossa amiga, sempre acabasse em situações onde se sente trocada. Ela precisa entender e superar essa tendência. Outras têm um legado de poder. São constantemente colocadas em situações onde precisam lidar com autoridade. Seja exercendo-a, seja resistindo a ela, seja transformando-a. Imagine o caso do Roberto, sempre desafiado por chefes autoritários. Ele precisa aprender a lidar com o poder de forma saudável. Outras ainda têm um legado de serviço. São chamadas repetidamente a cuidar dos outros, não como sacrifício, mas como caminho de desenvolvimento. Pense na Sofia, que sempre se dedica aos outros, mesmo quando se esquece de si mesma. Ela precisa encontrar o equilíbrio entre cuidar e se cuidar. Identificar seu legado da alma é um dos passos mais importantes no caminho espiritual, porque quando você vê o padrão, pode trabalhar com ele conscientemente, em vez de ser arrastado por ele inconscientemente. Mas calma, porque a próxima parte é ainda mais profunda. Deixa eu te revelar o que Rudolf Steiner chamou de momentos de destino. Existem cruzes da vida na jornada de cada um, que foram especificamente acordadas antes do nascimento. Encontros predestinados, crises planejadas, oportunidades preparadas. Você pode sentir quando está em um momento de destino. Há uma qualidade diferente, uma intensidade, uma sensação de que algo importante está acontecendo, mesmo que você não saiba exatamente o que. Rudolf Steiner disse que nesses momentos, o véu entre os mundos fica mais fino. As hierarquias espirituais estão mais próximas. Seu guia espiritual está especialmente atento. E é nesses momentos que suas escolhas têm peso maior. Uma decisão pode direcionar décadas da sua vida. Um sim ou um não pode abrir ou fechar caminhos inteiros. A maioria das pessoas passa por momentos de destino sem perceber. Estão tão distraídas com o cotidiano que perdem a magnitude do que está acontecendo. Rudolf Steiner alertou que a vida moderna é desenhada para nos manter distraídos, ocupados demais para perceber, barulhentos demais para ouvir, rápidos demais para sentir. E assim, momentos de destino passam, encontros predestinados não acontecem, oportunidades se perdem, não permanentemente. O universo é paciente. Se você perdeu um encontro do destino, outro será organizado. Se você ignorou uma oportunidade, outra aparecerá. Mas há um custo, tempo, energia, encarnações adicionais que poderiam ter sido evitadas se você estivesse mais atento. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Conheci uma mulher em Dornach, vamos chamá-la de Fernanda, que passou anos tentando entender por que sua vida parecia estagnada. Tinha tudo que deveria trazer felicidade, trabalho estável, relacionamento aparentemente bom, saúde razoável, mas algo estava faltando. Uma inquietação persistente, uma sensação de estar no lugar errado. Quando ela começou a estudar Rudolf Steiner, percebeu
que havia ignorado vários momentos de destino, um convite para trabalhar em outro país que ela recusou por medo. Uma pessoa que quis se aproximar, mas ela manteve distância. Um impulso de estudar algo completamente diferente que ela descartou como impraticável. Cada uma dessas foi uma oportunidade preparada. E ela, inconscientemente, disse não a todas. Não por maldade, por medo, por condicionamento, por não perceber que havia algo maior acontecendo. A boa notícia é que nunca é tarde demais. Novas oportunidades sempre surgem. Mas primeiro é preciso despertar para o fato de que nada é destino oculto. Deixa eu te explicar como a física quântica está validando o que Rudolf Steiner ensinou há mais de 100 anos. No nível subatômico, partículas não existem em estados definidos até serem observadas. Elas existem em superposição. Múltiplas possibilidades simultâneas. Até que uma observação colapsa essa superposição em uma realidade específica. Isso é chamado de efeito observador e perturba profundamente a visão materialista do universo. Se a realidade no nível mais fundamental depende de observação, então, consciência não é um subproduto acidental da matéria. Consciência participa ativamente da criação da realidade. Wolfgang Pauli, um dos pais da física quântica, colaborou extensivamente com Carl Jung, explorando essas conexões. Eles perceberam que a física e a psicologia estavam convergindo para uma visão de universo onde mente e matéria são inseparáveis. Rudolf Steiner já havia ensinado isso décadas antes. Ele disse que pensamento não é apenas algo que acontece dentro do cérebro. Pensamento é uma força real que interage com o mundo espiritual e influencia eventos materiais. Quando você pensa em alguém intensamente, esse pensamento não fica confinado na sua cabeça. Ele viaja, alcança a outra pessoa no nível etérico e pode influenciar circunstâncias de formas que a ciência materialista não consegue explicar. Por isso, a qualidade dos seus pensamentos importa tanto. Pensamentos de medo atraem circunstâncias temidas. Pensamentos de confiança abrem caminhos, não magicamente, mas através de mecanismos que operam em dimensões que ainda não medimos. Rudolf Steiner foi muito claro sobre isso. O mundo espiritual não é um lugar separado. Está entrelaçado com o mundo físico. E pensamentos e emoções são as pontes entre essas dimensões. Você percebeu a implicação? Se seus pensamentos influenciam a realidade, então você não é uma vítima passiva das circunstâncias. Você é um co-criador. Não no sentido infantil, de que basta desejar algo para acontecer, mas no sentido de que sua consciência participa ativamente do desdobramento dos eventos. Isso coloca uma responsabilidade enorme sobre seus ombros e, ao mesmo tempo, oferece uma liberdade que a maioria nunca percebeu que tinha. Deixa eu te revelar o papel das hierarquias espirituais nessa orquestração. Rudolf Steiner descreveu 9 hierarquias de seres espirituais acima da humanidade: anjos, arcanjos, arqueus e 6 outras ainda mais elevadas. Cada uma tem funções específicas na administração do cosmos. Os anjos, a hierarquia mais próxima de nós, trabalham com indivíduos. Cada pessoa tem um guia espiritual que acompanha todas as suas encarnações. Esse anjo conhece seu plano de vida e trabalha para criar condições favoráveis. Os arcanjos trabalham com grupos, povos, nações, movimentos espirituais. Eles orquestram eventos que afetam coletividades inteiras. Os arqueus trabalham com épocas. Eles guiam o desenvolvimento da humanidade através de grandes períodos históricos.
e as hierarquias superiores trabalham em escalas cósmicas que mal podemos imaginar. Rudolf Steiner enfatizou que esses seres não controlam a humanidade. Eles respeitam profundamente nosso livre-arbítrio, mas eles organizam o cenário, preparam as circunstâncias, criam as oportunidades, quando sinais do universo acontecem na sua vida. Frequentemente, é porque seu guia espiritual trabalhou nos bastidores para criar aquele encontro, não forçando, organizando possibilidades. Mas você sempre pode dizer não. Pode ignorar o impulso. Pode perder a oportunidade. Essa é a beleza e o fardo do livre-arbítrio. Deixa eu te contar como funciona a orquestração de encontros. Duas pessoas precisam se encontrar para resolver um legado da alma ou para colaborar em uma missão. Antes de nascer, ambas concordaram com esse encontro. Mas na vida física, elas não se lembram. Seus guias espirituais, porém, lembram e trabalham para criar circunstâncias que tornem o encontro possível. Você muda de emprego e conhece alguém. Destino oculto? Talvez. Ou talvez seus guias espirituais trabalharam durante meses para criar essa mudança. Você vai a um evento por impulso e encontra uma pessoa que muda sua vida. Acaso? Ou uma orquestração que começou no plano espiritual muito antes? A diferença entre ver isso como destino oculto ou como orquestração muda completamente sua relação com a vida. No primeiro caso, você é vítima de aleatoriedade. No segundo, você é participante de um drama cósmico com propósito. Rudolf Steiner alertou, porém, sobre um perigo. Ver significado em tudo pode se tornar uma armadilha se feito de forma imatura. Algumas pessoas começam a interpretar cada mínimo evento como mensagem cósmica. Isso pode levar à paranoia espiritual, a uma incapacidade de viver normalmente, porque tudo se torna carregado de simbolismo. O equilíbrio é ver o significado dos eventos principais, sem perder o contato com a realidade prática. Nem tudo é sinal, nem tudo é mensagem, mas os eventos importantes, os que carregam peso emocional, ou surgem em momentos de transição, esses merecem atenção. Rudolf Steiner deu um critério. Se algo te impacta emocionalmente de forma desproporcional ao evento em si, preste atenção. Essa intensidade emocional frequentemente sinaliza que há algo mais acontecendo. Uma ressonância do legado da alma, uma mensagem do seu eu superior, uma intervenção de um guia espiritual. Guarda isso, porque vai te ajudar a distinguir sinais reais de projeção mental. Deixa eu te explicar o conceito de corpo etérico e como ele se relaciona com o significado dos eventos. Rudolf Steiner ensinou que além do corpo físico, temos um corpo etérico. Esse corpo é feito de forças vitais. É ele que mantém o corpo físico vivo e organizado. Quando morremos, o corpo etérico se separa e o corpo físico se desintegra. O corpo etérico também é onde memórias são armazenadas. Não apenas memórias desta vida, memórias de todas as encarnações. E, mais importante para nossa discussão, o corpo etérico está conectado com o corpo etérico da Terra. Existe um corpo etérico planetário que conecta todos os seres vivos. Rudolf Steiner chamou isso de registros akáshicos. Uma memória cósmica onde tudo que já aconteceu está registrado. E essa memória pode ser acessada por quem desenvolve os órgãos de percepção adequados. Os registros akáshicos explicam como seu guia espiritual conhece seu plano de vida. Ele pode acessar essa memória cósmica e ver o que foi acordado antes do nascimento. E também explicam a sincronicidade,
quando dois eventos coincidem de forma significativa. Frequentemente é porque estão conectados no nível etérico. A conexão já existe nessa dimensão. Ela apenas se manifesta no mundo físico em momentos específicos. Carl Jung intuiu isso quando falou sobre o inconsciente coletivo. Rudolf Steiner foi mais preciso. O que Carl Jung chamava de inconsciente coletivo é, na verdade, o corpo etérico planetário e os registros akáshicos. Deixa eu te dar os sinais de que você está em um momento de destino. Primeiro sinal: intensidade emocional desproporcional. Algo que normalmente seria trivial te afeta profundamente. Isso indica que há ressonância do legado da alma. Segundo sinal: repetição. O mesmo tema aparece de formas diferentes em curto espaço de tempo. Uma pessoa menciona algo. Você lê sobre o mesmo assunto, vê uma referência em outro lugar. Quando algo se repete 3 vezes rapidamente, preste muita atenção. Terceiro sinal: sonhos significativos antes de momentos de destino. Frequentemente temos sonhos vívidos e memoráveis. O eu superior está tentando preparar a consciência acordada. Quarto sinal: sincronicidades aumentadas. Sinais do universo acontecem com frequência maior que o normal. É como se o universo estivesse sinalizando que algo importante está próximo. Quinto sinal: sensação de iminência. Uma percepção vaga, mas persistente, de que algo está para acontecer. Você não sabe o quê, mas sente que uma mudança se aproxima. Se você reconhece 3 ou mais desses sinais na sua vida, agora, provavelmente está em um período de destino. As escolhas que você fizer nos próximos tempos terão peso maior que o normal. Deixa eu te explicar por que a maioria das pessoas não percebe o significado dos eventos. Rudolf Steiner identificou 2 forças que trabalham para manter a humanidade inconsciente. Ele as chamou de Lúcifer e Ahriman. Lúcifer é a força que puxa para cima demais, espiritualidade que nega a matéria, experiências místicas que inflam o ego, fuga da realidade em vez de transformação da realidade. Pessoas sob influência luciférica excessiva tendem a ver significado em tudo de forma fantasiosa. Perdem contato com a terra, vivem em castelos no ar, e assim perdem os momentos de destino reais enquanto perseguem ilusões. Ahriman é a força que puxa para baixo demais. Materialismo puro, negação de qualquer realidade espiritual, redução do ser humano à máquina biológica. Pessoas sob influência ahrimânica excessiva não veem significado em nada. Tudo é destino oculto. Tudo é mecânico. E assim também perdem os momentos de destino, porque nem percebem que existem. O caminho saudável é entre os 2 extremos, enraizado na terra, mas aberto ao céu, prático, mas perceptivo, cético o suficiente para não se perder em fantasias, mas receptivo o suficiente para perceber a orquestração real. Rudolf Steiner chamou isso de caminho do Cristo, não no sentido religioso institucional, no sentido de equilíbrio entre as forças cósmicas. O Cristo representa a força que integra, que traz o espiritual para a matéria sem negar nenhum dos 2, que permite viver plenamente na Terra, enquanto permanece consciente das dimensões superiores. Quando você encontra esse equilíbrio, os momentos de destino se tornam visíveis, não de forma mística ou fantasiosa, de forma prática e clara. Você simplesmente percebe quando algo importante está acontecendo e pode responder conscientemente, em vez de reagir automaticamente. Deixa eu te dar um método prático para desenvolver a percepção do significado dos eventos.
O primeiro passo é a revisão do dia. Toda noite, antes de dormir, revise os eventos do dia em ordem inversa. Comece com o último acontecimento do seu dia e vá retrocedendo até o momento em que você acordou. Por que essa ordem inversa? Porque ela quebra o padrão automático da sua mente. Quando você tenta se lembrar dos eventos na ordem normal, sua mente simplesmente desliza no automatismo. Mas ao inverter a ordem, você é forçado a prestar atenção de uma forma totalmente diferente. Durante essa revisão, observe, não julgue. Apenas veja os eventos como se fossem de uma outra pessoa. Essa desidentificação permite perceber padrões que normalmente ficam invisíveis aos seus olhos. Após algumas semanas praticando isso, você começará a notar conexões entre eventos que antes pareciam completamente desconectados. Você verá como uma conversa que você teve de manhã preparou o terreno para algo que aconteceu à tarde. Como um pensamento aparentemente aleatório se manifestou em uma circunstância externa. É a magia do destino oculto agindo. O segundo passo é a observação dos pensamentos. Reserve 5 minutos por dia para simplesmente observar seus pensamentos. Não tente pará-los. Não os julgue. Apenas observe-os. Como se você fosse um espectador. Com o tempo, você perceberá que existe uma parte de você que observa os pensamentos. Essa parte não é um pensamento. É consciência pura. É o eu superior. A sua essência divina. Quando você consegue acessar esse observador, você ganha uma perspectiva elevada sobre a sua própria vida. E dessa perspectiva, o significado dos eventos se torna muito mais visível. O terceiro passo é a atenção aos momentos de transição. Rudolf Steiner ensinou que certos momentos do dia são especialmente importantes. O despertar, o adormecer, o meio-dia e a hora da bruxa, por volta das 3 da manhã. Nesses momentos, o véu entre os mundos está mais fino. Insights vêm com mais facilidade. Mensagens do seu eu superior chegam com muito mais clareza. Desenvolva o hábito de pausar nesses momentos, mesmo que brevemente. Respire, perceba, esteja presente e observe o que surge. Quais sinais o universo está te enviando? O quarto passo é o registro de sincronicidades. Tenha um caderno ou um bloco de notas no seu celular, onde você anota suas coincidências significativas, não apenas as dramáticas, as sutis também. Um número que se repete, uma música que toca no momento certo. Com o tempo, você verá padrões, temas recorrentes, mensagens que se repetem de formas diferentes. E esse registro servirá como um mapa do que o universo está tentando te comunicar. O seu destino oculto sendo revelado. Rudolf Steiner disse que 40 dias de prática consistente começam a formar novos padrões no corpo etérico. Se você praticar esses 4 passos por 40 dias, sua percepção do significado dos eventos começará a mudar de forma permanente. Mas deixa eu te alertar sobre as armadilhas do caminho. Fique atento. A primeira armadilha é a interpretação forçada. Você começa a ver significado em tudo e tenta forçar interpretações que não estão lá. Isso é Lúcifer trabalhando. A solução é manter os pés no chão. Nem tudo é sinal. Seja seletivo. Discernimento é a chave. A segunda armadilha é o orgulho espiritual. Você começa a se sentir especial, porque percebe o que outros não percebem. Isso também é Lúcifer. A percepção genuína traz humildade, não arrogância. Quanto mais você vê,
mais percebe quanto ainda não sabe. A terceira armadilha é a passividade. Você começa a esperar que o universo faça tudo por você. Afinal, se tudo está orquestrado, por que se esforçar? Isso é uma distorção. A orquestração cria oportunidades. Você ainda precisa agir. O livre-arbítrio exige a sua participação. A quarta armadilha é o medo de errar. Você fica paralisado, porque tem medo de perder momentos de destino oculto ou fazer escolhas erradas. Mas erros também fazem parte do plano. Não há erro permanente. Há apenas aprendizado contínuo. Cada tropeço é uma nova chance de se levantar mais forte. Agora, deixa eu te contar o que acontece quando você desperta para o significado dos eventos. Quando você começa a enxergar a dança do destino. Primeiro, a ansiedade diminui. Quando você percebe que há uma inteligência orquestrando os eventos. Você para de tentar controlar tudo. A necessidade de controle vem do medo de que tudo é aleatório. Quando você vê a ordem, você pode relaxar. Segundo, a gratidão aumenta. Eventos que antes pareciam obstáculos passam a ser vistos como oportunidades de crescimento. Até dificuldades se tornam presentes disfarçados. Lições valiosas, embaladas em papel de embrulho feio. E o terceiro, a intuição se fortalece. Quando você presta atenção aos sinais, os sinais ficam mais claros. É como um músculo que se desenvolve com o uso. Quanto mais você exercita a sua intuição, mais forte ela se torna. Quarto, relacionamentos se aprofundam. Você começa a ver as pessoas em sua vida como parceiros de jornada, não como figurantes aleatórios. Mesmo relações difíceis ganham significado quando você percebe o propósito do legado da alma. Cada encontro é uma peça do quebra-cabeça. Quinto, decisões se tornam mais fáceis. Quando você percebe os momentos de destino oculto, sabe quando agir e quando esperar. A confusão diminui porque você tem um referencial maior. Você passa a confiar mais no fluxo do universo. Deixa eu te revelar a verdade mais profunda que Rudolf Steiner ensinou sobre isso. Você não está apenas recebendo um destino oculto. Você está criando um destino oculto. Cada escolha consciente que você faz agora influencia o que acontecerá. Não apenas nesta vida, nas próximas também. Você está constantemente semeando causas que produzirão efeitos, colhendo o que plantou. Isso é libertador e assustador ao mesmo tempo. Libertador porque significa que você não é vítima. Você é co-criador. Suas escolhas importam. Suas ações têm consequências que atravessam tempo e espaço. Você está escrevendo a sua própria história. Assustador, porque significa responsabilidade. Você não pode culpar o destino oculto pelo que acontece. Você participou da criação. Talvez não desta vida, mas de alguma forma, você ajudou a trazer isso. Rudolf Steiner via isso como a essência da liberdade espiritual. Não liberdade de consequências. Liberdade para escolher conscientemente, sabendo que escolhas criam realidades. E essa liberdade só é possível quando você desperta para o fato de que nada é acaso. Enquanto você acha que tudo é aleatório, você vive reagindo. Coisas acontecem a você e você lida como pode. Não há escolha real, só reação. Mas quando você percebe a orquestração, você pode participar conscientemente. Pode perguntar qual é o significado disso. Pode escolher como responder. Pode alinhar suas ações com seu propósito maior. E então, você deixa de ser folha ao vento. Se torna copiloto da sua própria jornada.
Deixa eu terminar com o que talvez seja a mensagem mais importante. O universo não é indiferente a você. A visão materialista pinta um cosmos frio, vasto, vazio de propósito. Você é um acidente biológico em um planeta perdido em uma galáxia entre bilhões. Rudolf Steiner via diferente. Ele via um cosmos saturado de consciência, hierarquias de seres trabalhando pelo desenvolvimento da humanidade. Um guia espiritual pessoal dedicado exclusivamente a você. Uma orquestração cuidadosa de eventos para criar oportunidades de crescimento. Você importa, não de forma narcisista, de forma cósmica. Sua evolução individual contribui para a evolução da humanidade inteira. Suas escolhas afetam não apenas você, mas o campo de consciência coletivo. E cada evento da sua vida, por menor que pareça, faz parte dessa jornada maior. A pessoa que cruzou seu caminho hoje pode ter sido enviada. A dificuldade que você enfrenta pode ter sido preparada. A alegria que você sentiu pode ter sido um presente de dimensões que você nem percebe. Nada é acaso. Tudo é destino oculto. E quando você realmente compreende isso, não apenas intelectualmente, mas em cada célula do seu ser, a vida se transforma completamente. Acredite. Deixe um comentário aqui embaixo. Qual sinal do universo recente na sua vida? Você agora enxerga com outros olhos. Que cruz da vida, que parecia completamente aleatória, você percebe agora como parte de uma orquestração muito maior? Pense nisso com carinho. E se esse conteúdo tocou você de uma forma que você não consegue explicar, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Talvez você seja o mensageiro que o universo escolheu para levar essa verdade a outra pessoa. Não ignore esse chamado. Eu vou responder todos os comentários nas próximas horas. Esteja atento.